neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando vou pra terra do além. A estrada
Todos estes morreram na fé. Ouvintes, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé. E a mesma Escritura diz que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Capítulo 11 da carta aos Hebreus é chamado de a galeria dos heróis da fé. Interessante, aqui não encontramos o nome de Jezabel neste capítulo. O capítulo que fala em Jezabel é outro. Nós não encontramos o nome de Nabucodonosor, de Pilatos, de Herodes e de todos quantos escolheram o que é aparente, o que é natural no seu dia. Os nomes que nós encontramos na carta aos Hebreus foram nomes desprezados, estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, se nós cremos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, e que isto não tem ficado escrito simplesmente para um conhecimento histórico religioso, então nós vamos também querer ser como aqueles que morreram na fé, que foram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós cantamos: sou peregrino na terra, sou estrangeiro aqui, em terra estranha estou. Peregrinos numa terra estranha, entre um povo estranho. Quer dizer, entre um povo que se adapta, que se satisfaz com costumes anticristãos. Nós pensamos de uma maneira certa, é engraçado, interessante. Lá no mundo chamado pagão, eles têm costumes que deveriam ser costumes dos cristãos. É certo, sem legalismo, como seja, vestir-se distintamente como homem, como mulher e decentemente. E aqui no mundo cristão não deveria ter costumes pagãos. A gente encontra no mundo pagão costumes cristãos. E encontra no mundo chamado cristão costumes pagãos. De todos os modos, somos peregrinos, tanto em terras chamadas pagãs, de povos pagãos, quanto em terras habitadas por povos chamados cristãos. De todos os modos, o verdadeiro cristão é um peregrino em terra estranha, entre povo de costumes estranhos à vida cristã. Nós sabemos pelas Escrituras que Abraão, sendo um tipo da noiva da Igreja de Cristo, foi um peregrino aqui na terra. Noemi e Ruth, voltando para sua terra, Ruth era uma peregrina ali, na terra de Noemi, na terra de Boaz. Os pregadores que falam para os seus ouvintes que a vida cristã é um caminho florido, tranquilo e sem preocupação, os pregadores que vivem oferecendo um céu aqui na terra para as pessoas, estão enganando o povo simplesmente. Eles nunca aceitaram a experiência por si mesmos
Eles nunca tiveram a experiência da vida cristã. Porque, ouvintes, tanto de um lado da terra como do outro, sendo verdadeiros cristãos, o mundo nos odeia. O ódio se manifesta de várias maneiras, em vários aspectos. O mundo ama aquilo que é dele, abraça aquilo que é dele, tudo que é natural. Porém, o cristão não fazendo isto, torna-se então incompatível com o mundo. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Então fique sabendo, de todos os modos, se você é uma cristã, se você é um cristão, você é um peregrino, você é um estrangeiro, e o mundo te odeia. Jesus disse, se referindo aos verdadeiros cristãos, que os seus maiores inimigos seriam seus próprios familiares. Agora, não muitas vezes atacando, batendo, espancando, mas mesmo com o cuidado, a ajuda que querem dar, de uma maneira incorreta, mundana, fora da palavra de Deus. Então ali está uma porta que é do inferno, ali está uma porta que é do inimigo, e se é do inimigo, então isso é ódio, isso não é amor. Então vamos lembrar, se você é um cristão, você precisa tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, e deixar que os outros riam de você, te critiquem, ou qualquer outra coisa que façam. Você tem que ser diferente, porque Cristo é diferente e Ele está em você. Você é nascido em uma outra nação. São Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus, donde também virá o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, cansado de peregrinar, mente cansada de refutar o mal. A mente do mundo se cansa de absorver o mal e refutar o bem. A mente cristã se cansa da mesma forma, mas por refutar o mal e assimilar o bem. Para assimilar o bem tem que selecionar, tem que analisar, tem que discernir, tem que prescrutar, tem que meditar, tem que examinar a luz da palavra. E para aceitar o bem, tem que refutar o mal. E isto causa cansaço, cansados do caminho. E você tem tomado, tem encontrado lugar entre estes poucos peregrinos estrangeiros que não têm escolhido simplesmente uma igreja tradicional, bem vista aos olhos do mundo, mas têm escolhido o caminho estreito, espinhoso, que conduz à vida eterna. Você sabe, ouvintes, que num sentido nós não somos brasileiros, não somos americanos, não somos alemães, não somos africanos, não somos suíços, ingleses, nem qualquer outra nacionalidade. Nós somos cristãos e nós temos o Espírito de Cristo, e este é o Espírito Santo, vindo de Deus, do céu, que é um lugar, inclusive, que é uma pátria celestial. Por isso somos peregrinos aqui, somos estrangeiros. E você age assim, vive assim. Faz com que você se conduza a si mesmo como eles fazem lá em cima. O Espírito Santo que veio de cima
faz com que você se conduza a si mesmo, como eles fazem lá em cima, dando honra a Deus, respeitando a Deus, reverenciando a Deus, porque você é de um outro mundo. Eles estão aí quebrando cabeça para descobrirem se há vida na Lua ou em Marte. Eu digo, há vida, sim. Não nesses lugares cheios de poeira, de crateras. Há um outro país habitado por seres que não choram, não sentem fome nesta hora, que não estão limitados como nós enquanto estamos aqui nessa dimensão. Nós estamos vivendo no Brasil, isto é verdade, e amamos o nosso Brasil, a nossa terra, reverenciamos a nossa bandeira. Isso é parte do nosso corpo. Porém, a nossa alma que nos conduz, nosso caráter, isso tem que ser de cima, porque a minha alma não ficará no Brasil, nem na América, nem em qualquer lugar onde meu corpo for sepultado. A minha alma tem que ir para aquele lugar onde há uma mesma língua, onde há uma mesma mente. Nós vivemos de cima, porque fomos nascidos de cima. Isto é, nós vivemos do que é de cima, porque fomos nascidos daquilo que é de cima. Nós não nascemos simplesmente disto daqui que é embaixo, do natural. O homem não é somente carne e ossos. Não. Todos os cristãos são vindos de cima. Jesus disse, não sou daqui, sou de cima. Se eu fosse daqui, meus súditos iriam combater por mim, mas meu reino é de cima. Se eu fosse daqui, os meus estariam criando coisas para consertar o mundo, organizando e fazendo isso e aquilo outro, correndo para cima e para baixo. Os que são verdadeiramente peregrinos estrangeiros como Abraão não estão preocupados como Ló estava preocupado com Sodoma e Gomorra, com os problemas de Sodoma. Você note que esse tipo de crente que está muito preocupado com os problemas dos dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, está mostrando que ele é um tipo Ló. Ele é filho de Ló. Filho de Ló nasceu de uma coabitação dele com suas próprias filhas. Agora, o filho de Abraão veio de promessa, veio de uma maneira original. É totalmente diferente um filho de Abraão. Ele não está preocupado com os problemas de Sodoma e de Gomorra, como Ló esteve. Amados, nós estamos simplesmente analisando as Escrituras. Nós não estamos interpretando-a. Então, notem. Vamos lembrar um pouquinho de Ruth. A vida dela era dura. A vida de Noé foi uma vida dura. A vida de Moisés, por último, foi uma vida duríssima. A vida de Abraão foi uma vida dura. Escolheu a porta estreita. E quando é que nós, os avantajados do século, vamos pensar em galgarmos os céus, a eterna glória, essa eterna pátria, como moradores, como donos da terra aqui, com os corações agarrados em tudo que é daqui de baixo? Enquanto aqueles peregrinos, estrangeiros, deram suas vidas, selaram seus testemunhos com sangue, enquanto durante as eras negras da igreja, eles derramaram sangue
Eles deram suas próprias vidas pela fé que eles tinham em seus corações, mas não negaram. Ninguém tem jeito de negar a sua nacionalidade, a sua filiação. Não há meio. Ele se torna um traidor se ele negar a sua nacionalidade. A nacionalidade do cristão, no sentido que estamos analisando, não pode ser negada por ele. Pedro não pôde negar para as criadas na beira da fogueira que ele andava com Jesus, que ele era um cidadão de Cristo. Ela própria disse: a tua fala te denuncia, o teu modo te denuncia. O modo, as atitudes de um cristão o denunciam em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na fábrica, no trânsito, em qualquer lugar. Os modos, os métodos, as atitudes de um cristão o denunciam em qualquer lugar nessa terra, porque esta é a nacionalidade dele. E a sua linguagem é característica de um cristão. Quando vimos inglês, nós logo já pensamos de onde vem aquela pessoa. Quando vimos uma pessoa falando em alemão, logo já pensamos e sabemos que ele veio da Alemanha, e assim por diante. Mas quando nós vemos uma linguagem característica de um cristão, nós já estamos sabendo quem está ali. Ali está uma pessoa com linguagem diferente, sadia, honesta. Agora, isto é duro. Isto é duro, isto causa perseguições, isto causa injúrias, isto causa críticas. E isto faz de nós verdadeiros estrangeiros, verdadeiros peregrinos aqui na terra. Sou estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui, sou uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que procuro. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Oh, ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe a morte. O próprio Deus a quem temos escolhido se encarrega de nos animar, de nos alimentar, de nos orientar na vida cristã. E é o que Ele está fazendo nesse instante. Você crê nisto? Então que a sua fé seja aceita nesse instante. Receba o ânimo dos céus, receba o espírito de cristão, receba o espírito de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar,
e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Direi ao mundo que eu sou de Cristo, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou de Cristo e que por Ele vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entreguei, Jesus meu guia satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado eu estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Dize ao mundo
que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por ele vais viver. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por ele vais viver. Ouvintes amados, nós temos vos anunciado uma mensagem que nós cremos ser a mensagem do fim da 7ª era da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E por certo, ela deveria ser trazida a nós pelo Espírito Santo através de um profeta vindicado nas Escrituras. Por isso, quando nós vos falamos o profeta desta era, então vocês já sabem, é a mensagem que este mensageiro, nós cremos ser o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, nos trouxe. E por isso nós fazemos tudo para que as pessoas saibam que Deus enviou um profeta nesta era, como precursor da sua segunda vinda, da segunda vinda de Jesus Cristo. Isto aconteceu em 1933, lá no rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa em um batismo ali naquele rio, diante de mais ou menos 4.000 pessoas, desceu uma bola de fogo dos céus, e daquela bola de fogo saiu uma voz que lhe disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Muitos gritaram, uns desmaiaram, outros deram glória a Deus. O periódico publicou aquele fenômeno extraordinário que aconteceu sobre o rio Ohio. Agora, a sua mensagem é o suficiente para os eleitos, mesmo estas coisas sobrenaturais. Para nós, é considerado como uma sobremesa apenas. O alimento mesmo é a sua mensagem, é a palavra em si. Deus tem feito uma obra tremenda através da mensagem deste homem mensageiro. Inclusive, em 1930, ele teve 7 visões, e já estão se cumprindo todas elas. 7 visões principais que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. Na sua mensagem, nós constatamos que devemos trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos, mas vivermos como se ele viesse agora, nesse instante. Devemos estar com as nossas vidas prontas, preparadas. Ele chegou a dizer: pague as suas dívidas, não deva a ninguém. Coloque a sua vida em pauta com a palavra de Deus. Dê satisfação a quem você deve. Confesse as suas culpas. Confesse seus pecados, se você tem alguma coisa oculta. Confesse. Restitua ao próximo aquilo que você tem defraudado. Se não houver mais meio, deixe diante do altar do Senhor e viva uma vida justa,
correta diante de Deus, dando honra a Cristo sobre todas as coisas. É o conselho dele. Ele pregou uma mensagem cujo título é o sinal. O sinal. Agora notemos. Satanás fez tudo para que ele não pregasse essa mensagem, o sinal. E ele diz que é a mensagem mais sobressalente do seu ministério. A mensagem, o sinal. O sinal de Deus. Muitos acham que é o sábado, mas uma vez que o sábado é um tipo, então o sábado não pode ser, o dia de sábado não pode ser o sinal de Deus. Porque se o sábado é uma sombra, então o sinal de Deus tem que ser aquilo para o qual o sábado aponta. É Cristo. Sabemos que Jesus não seria Cristo sem o Espírito Santo. Cristo quer dizer ungido do Senhor. Se o sábado aponta para Cristo, o quarto mandamento é Cristo. Santificado seja o teu sábado e logo santificado seja o teu nome. E ele disse, manifestei o teu nome aos homens. Então o nome de Jesus Cristo é que deve ser santificado. Uma vez que sábado significa descanso, então o descanso foi encarnado. E ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora veja, ele estava falando isso a pessoas que guardavam o sábado. O sábado era uma sombra, portanto não pode ser o sinal de Deus. O sinal de Deus é o real da sombra, que é Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, é a pessoa de Cristo na igreja. Jesus disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer que aquele Espírito de verdade que habitava com eles, não estaria somente com eles agora, mas estaria neles. Esse é o Espírito Santo. São Paulo fala sobre um só Deus e Pai, sobre nós, por nós e em nós. Pai sobre nós, Filho por nós, Espírito Santo em nós. Não três pessoas, mas um mesmo Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Se você tem o Espírito Santo, você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Viremos e faremos nele morada. O plural aqui explica os ofícios de Deus, as manifestações de Deus no crente. O sinal completo é o Espírito Santo, é a vida de Cristo em você, reinando, Pai, intercedendo, Filho, iluminando, Espírito Santo. Os três ofícios distintos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, têm um nome, e este nome foi usado pelos apóstolos no batismo, começando por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Sim, amados, temos de concluir, o sinal de Deus é o Espírito Santo. Em São João, capítulo 14, versículo 26, o que acabamos de citar, está escrito, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele viria no nome de Jesus. Esse Espírito Santo viria no nome de Jesus. Portanto, o nome a ser vindicado, ser citado pelo Espírito Santo, é Jesus Cristo. Agora, no batismo nós invocamos esse nome, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas isso não é tudo. Esse nome estará em nós se nós tivermos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não temos o nome de Jesus. Podemos ter invocado o nome de Jesus. Invocamos, então agora vamos receber o dom do Espírito Santo. A dádiva perfeita. O dom inefável. O Espírito Santo em nós. E o que ele nos faz? Ele nos faz amar a sua palavra. Guardar a sua palavra. Ter a sua palavra como meta prioritária. Ter o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas serem acrescentadas. O homem natural quer acrescentar as coisas de Deus à sua vida. Mas o homem espiritual deixa que as coisas materiais necessárias sejam acrescentadas e Deus seja buscado em primeiro lugar. Esse é o homem espiritual, esse é o homem que tem o Espírito Santo, esse é o homem que guarda a palavra do Senhor, é o homem que não se escandaliza com tropeço algum. Maria não se escandalizou, porque ela guardou a palavra no seu coração. Ela recebeu a mensagem do anjo, não foi na mente, não foi humanamente apenas, porque o anjo disse que seu filho se assentaria no trono, seria forte e poderoso, mas logo Maria estava vendo seu filho derrotado, crucificado entre salteadores. Oh, meus amados, se coloquem nesta hora no lugar de Maria. Quantos ficariam decepcionados com aquele anjo e diriam: esse anjo é falso, veja o que ele trouxe. Trouxe a mensagem que meu filho seria forte e se assentaria no trono de Davi, mas agora estou vendo meu filho é numa cruz, derrotado, sangrando, esbofeteado, cuspido. Oh, que hora de contradição! Mas ela havia guardado a palavra do seu coração. Ela não estava dirigida pelos sentidos, ela não estava dirigida pela razão. Oh, que triste é o homem e a mulher dirigida pela razão. A razão é a arma capital de Satanás. Através da razão ele está levando milhões para o inferno, ganhando para si, de mão beijadas, líderes entregando o povo para Satanás, através da razão, através de um arrazoamento, através de um estudo lógico de Deus. A serpente arrazoou a palavra de Deus para Eva e jogou a humanidade no caos. Jesus veio através de Maria para tirar a humanidade do caos, para tirar aqueles que crescem na sua palavra desse caos. Mas não era somente uma obra de justificar, de perdoar. Não era uma obra somente de santificar, mas era uma obra de se expressar através da vida do crente. Esse é o Espírito Santo em sua vida, porque perdoar, se arrepender, se justificar diante de Deus e se santificar é uma obra do Espírito Santo, mas a vida vivida, o novo nascimento, expressar Cristo através de sua vida, da nossa vida, esse é o Espírito Santo. Na mensagem O Sinal, a mensagem mais sobressalente do profeta, ele diz assim: vejam, irmãos, que mesmo se nós não tivéssemos nenhuma mensagem a mais, tivéssemos recebido somente a mensagem O Sinal, e essa mensagem fosse vivificada no nosso coração, na nossa vida, ela é suficiente para o nosso rapto, para o nosso arrebatamento. Sim, perfeitamente. E ele diz nessa mensagem: a obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal.
Quando se fala no o sinal, você já se lembra, é o Espírito Santo em você. O sinal lá na casa do israelita, lá no Egito, o que era? Era o sangue. Ali estava a química. O sangue de um cordeiro animal que foi imolado. Tipificando o quê? O sangue de Jesus Cristo que seria derramado por nós. A vida que estava naquele sangue deve vir sobre o penitente pecador que tem passado pelo arrependimento, tem sido santificado agora. Então esta vida é introduzida em nós e o nosso amor à palavra de Deus aumenta a cada dia mais. É por isso, amados, que nesta mensagem, vejam, faça quem quiser, mas Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem ir após Baalins, Baal, Astarotes, outros deuses? Vocês querem ter as suas casas cheias de ídolos, de instrumentos perniciosos, que conduzem os seus filhos àquela coisa que demonstra através de seus corpos o estado de suas almas? Então vocês têm direito. Em outras palavras, Josué estava dizendo isso. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora o profeta diz na mensagem o sinal: crê no Senhor Jesus Cristo, juntamente com toda a tua casa. Aplique o sinal em tua casa. Enche a tua casa do Espírito Santo. Enche a tua casa de oração. Enche a tua casa da palavra de Deus. Enche a tua casa de decência, de ordem, de temor de Deus, de amor, de temperança, de paciência, de piedade, de fé, virtude, conhecimento de Deus. Instrua os seus filhos no caminho do Senhor. Dedique o seu tempo vago a instruir o caminho do Senhor para os seus filhinhos. Ele está dizendo, logo que tem aplicado o sinal em casa, o que devemos fazer? Deite fora toda a sujeira que se encontra em casa, todas as saias curtas, os shorts, os baralhos, os cigarros, a televisão, etc. Bote tudo isso para fora. Isso é, se vai aplicar o sinal. Se não vai, não faça isso. Se é o Espírito Santo em você, não faça isto carnalmente. Muita gente quer fazer pela força carnal. Isso é pelo sinal, é pelo Espírito Santo. Não podemos tolerar tais coisas se temos o Espírito Santo. Não, Senhor. Tire tudo isso para fora. Os bailes, as festas, a música mundana, os jornais imundos e tudo o demais que for do mundo. Dê-lhe um pontapé e diga: vamos limpar essa casa. Assim como fez Jacó, quando disse à sua esposa e aos demais: lavem sua roupa, lance fora esses deuses. Amém? Sabe você o que disse Josué antes de entrar na terra prometida? Já citamos para vocês. Ele disse: lavem seus vestidos e não se acheguem às suas mulheres. Preparem-se, porque dentro de 3 dias cruzaremos o Jordão. Amém? Ele estava preparando-se, estava aplicando o sinal. Mulheres na Bíblia é o tipo das igrejas. Aplique o sinal, encha-te do Espírito Santo. Agora, de que maneira, irmão Brano, nós podemos ter isso? Obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Você vê, irmão, irmã, quando a mulher está gestante, ela queria muito um filhinho. E quando ela está gestante, lá pelos 3 meses, 5 meses de gestação, ela está orando ali: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Não. Ela está agradecendo a Deus pelo filho. Ela está regando aquele filho, está alimentando aquele filho. Ela está tendo cuidado com seu corpo, porque ela tem dentro de si um filho. E aquele filho vai tomando conta de sua vida. Assim é o Espírito Santo.
Você tem obedecido à palavra de Deus? Você ama a mensagem do dia? Isso é o Espírito Santo. Agora não me deixa, Senhor, entristecer o Espírito Santo, como Rebeca deu água para o camelo que a transportou. Senhor, me ajuda também a regar o Espírito Santo, que é essa força poderosa que me transportará para o encontro do noivo. Sem o Espírito Santo eu não posso estar no arrebatamento. Sem o Espírito Santo eu não posso estar na ressurreição. Foi o camelo que levou Rebeca, que seguia um homem, um mensageiro, para o encontro do noivo, que saiu para o campo, saiu ao encontro da noiva, e agora um mensageiro também vem com um grito: eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Somos todos da família que nos une por amor. Nós queremos muito em breve ir morar no lar dos céus. Se quiseres fazer parte da família do bom Deus, venha logo integrar-se como um dos filhos seus. Alegria nós teremos com Jesus, bom Salvador. E para sempre viveremos com Jesus no lar de amor.
Te amo.